Ok, então nós vamos retomar aquela página que estávamos fazendo, que seria para vender passagens. Esse é o código que nós tínhamos feito até a aula passada, e eu comentei com vocês que essa parte do código aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, era uma parte que não era a melhor alternativa, porque na disciplina de banco de dados a gente ainda não tinha estudado a parte de consulta ou acesso a banco de dados a duas ou mais tabelas ao mesmo tempo. Então, agora que a gente estudou e aprendeu isso, nós vamos trocar esse código aqui. Vamos aqui pegar aqui o banco de dados de busão, que é o banco de dados que nós criamos, e vamos ver aqui qual é o SQL que nós vamos fazer para pegar. O que nós precisamos aqui, ó, é o ID e o nome das cidades. Porém, apenas o ID e o nome das cidades que são origem. Então, por isso nós tínhamos aqui nos horários, quer ver, ó, na tabela de horários, engraçado, isso não era esse software aqui que eu estava usando, não. Bom, vai ser isso mesmo, porque está muito pequeno aí, né? Bom, aqui ó, nós temos os códigos de origem, né? Então, a consulta que nós... Deixa eu ver se eu consigo abrir o outro aqui, porque o outro vai... Acho que já está com a fonte configurada maior. Acho que é aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui, a gente já deixou ele com a fonte configurada maior. Isso. Fica mais fácil de enxergar o código. Banco de dados busão. Deixa eu fechar o outro. Pronto. Então nós temos a tabela de horários, que é essa daqui. Então eu tenho que pegar pela origem. Eu acho que a gente tinha até feito aqui, não, né? Vamos ver. Aqui, ó, cidades ID, cidades nome, horários, cidades. É esse SQL aqui, ó. A gente até deixou pronto na disciplina de banco de dados. Quando eu executo ele, só aparece o ID e o nome das cidades que estão na origem de algum horário, que são exatamente essas aqui, ó. Se a gente conferir isso aqui, ó, 1, 2, 4 e 5, certo? Dá até para ordenar aqui. 1, 2, 4 e 5. Então são essas cidades. 1, 2, 4 e 5. E se a gente pegar o resultado aqui, ó, é exatamente 1, 2, 4 e 5. Então esse é o SQL que nos interessa. Vou copiar ele e aí eu vou trazer para cá, ó, colocando aqui, ó. Posso deixar em 3 linhas, posso, se for o caso, se eu achar conveniente, eu posso colocar numa linha só. O importante aqui é as aspas, certo? Bom, consequentemente, como agora esse SQL aqui, ele já traz o ID e o nome das cidades, eu não preciso mais pegar para fazer uma segunda leitura. Então isso aqui tudo desaparece, ó. Isso aqui tudo desaparece. Opa, nem tudo, né? Apaguei demais. Na realidade, deixa eu ver aqui. Esse aqui, esse while continua. O que vai desaparecer é esse cara aqui, ó. Esses 3. Porque eu não preciso mais buscar o ID e o nome da cidade para aquele cara que foi lido especificamente. Então esse cara aqui vai desaparecer. E aí... Vamos ver se vai continuar funcionando, considerando que aqui vai vir o ID e aqui o nome, tá? Então, esse select já traz, e aqui eu monto o código. Vamos ver, vamos atualizar lá na página, e se aqui continuar aparecendo os 4, né? Uberá, Baraxá, Araguari e Aranina. Vamos ver? Não, sumiu. Sumiu por quê? Aqui deve ter até alguma coisa de erro. Quer ver? Ver código fonte da página. Deixa eu ver.
Ó, isso aqui é mensagem, isso aqui é erro que aconteceu, ó. Variável indefinida linha X. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês que aconteceu um erro. Esse erro não apareceu aqui. Se eu for aqui no log de erro do PHP, ó, PHP error log, ele vai me mostrar aqui, ó, todos os erros que aconteceram. Como é que eu costumo fazer? Eu vou lá no final, porque hoje é 16 de setembro, às 19 horas? Não, né? Hoje é 16 de setembro. O que acontece? Deve estar errado o horário, tá? O horário do meu servidor aqui deve estar errado. Ele está botando às 19, mas na realidade são 16h30. Então são esses erros que aconteceram aqui agora. Ó. Eu pego os últimos. E o último, ele está falando o seguinte, ó. Variável indefinida na linha... variável chamada linha X, ela é indefinida. Está na linha 24 do passagem.php. Que é esse cara aqui, ó. Na linha 24 é isso aqui, ó. Então, na realidade, linha X. Por que ele está falando que linha X não existe? Porque linha X eu apaguei. Na realidade, agora é só o linha. Então, eu vou trocar aqui, ó, linha e linha. Eu tinha criado um linha X porque eu tinha feito uma leitura dentro da outra, tá? Então, fiz essa correção. O que eu tenho por hábito fazer? Aí é um hábito, né, gente? Cada doido com a sua mania. Eu costumo pegar esse arquivo de log do PHP, esvaziar ele e salvar e fechar. Por quê? Porque fica acumulando esse monte de erro, né? Ou seja, o ideal é eu vejo qual é o erro, faço a correção e a ideia é que esse erro não apareça mais no log e não aconteça mais, né? Então, porque quando eu for lá olhar, o que vai me interessar é sempre os últimos erros. Vou atualizar aqui de novo, voltou a funcionar. Certo? Se eu quiser até dar uma olhada no log novamente, PHP, error log, ó, continua vazio. O ideal é que todos os erros que aconteçam nesse arquivo você corrija no sistema do seu site, porque é algum tipo de erro que está acontecendo e que está sendo registrado ali, até para você ter um sistema mais perfeito, né? Bom, aí eu disse para vocês, bom, então aqui, ó, veja que nós já fizemos aqui uma alteração significativa, porque nós fazíamos uma leitura, essa leitura trazia X linhas, e para cada uma dessas linhas nós fazíamos uma segunda leitura aqui para buscar o ID e o nome. Não faço mais. Então, o que melhorou aqui? Além de diminuir a quantidade de linhas de programação PHP, eu mando o PHP e o MySQL, eles têm uma única conversa, que é essa daqui, ó. Teve essa PHP mandou um comando para o MySQL, o MySQL respondeu, acabou. Antes não. Para cada linha que ele achasse aqui numa primeira conversa entre PHP e MySQL, tinha várias conversas acontecendo aqui dentro para buscar ID e nome de cidade para todas as ocorrências encontradas. Então nós diminuímos a quantidade de instruções enviadas do PHP para o MySQL e as respectivas respostas. Então já ganhamos bastante em performance aqui. Bom, eu falei para vocês que nós iríamos agora, eu poderia repetir esse procedimento aqui, ó, no destino, pegando todas as cidades que eventualmente são destino e colocando para o internauta nesse outro combo aqui, ó. Eu vou até colocar um outro combo aqui, quer ver? Que seria o seguinte, ó, nós temos aqui cidade origem, depois tem destino, e depois do destino eu tenho que colocar esse cara aqui, né? Seria esse outro select aqui, ó. Um outro select para F destino. Vou salvar, vou atualizar a página só para que vocês vejam que vai aparecer esse select aqui, ó. Ok? Bom, a estratégia para montar a origem foi pegar todas as cidades que aparecem como origem de um horário de viagem desses ônibus. Não é uma boa opção eu pegar todos os destinos e colocar no outro campo, por um motivo muito simples. O ideal é que eu coloque nesse campo de destino, aliás, aqui eu tenho que mudar também, tá? Aqui, ó, eu teria que colocar apenas as cidades que são destino a partir da origem que ele escolher. Por exemplo, se ele escolher a origem cidade 1,
O ideal é que eu mostre para ele apenas a cidade 3. Tá vendo? Eu vou cadastrar mais aqui, porque senão a gente vai ficar com um volume muito restrito aqui de destinos. Ixi, esse software aqui ele é meio bugado, né? Esqueci desse detalhe. Vamos fazer via insert mesmo. Agora ele deu uma travada. Não, vamos ver. Acho que ele vai deixar aqui. Vamos. Ok. Eu não posso ser da ESC. Se eu der ESC aqui, eu saio fora. Pior que aqui não tem jeito sem ser da ESC, não. Pera aí. Não, vou dar uma atualizar. Aí, deu uma atualizar aqui, resolveu. Ah, sabia que ele ia dar esse pau. Bom, vamos insistir com ele aqui, mas eu vou fazer via insert. Insert resolve bem. Fusão, horários. Vou pegar aqui, ó, insert into horários. Deixa eu ver quais são as colunas que tem horários. O ID está auto-incremento? Não tá. Então eu vou ter que colocar que é o 7 é o último. Então eu vou colocar aqui ID, dia, saída, origem, destino, chegada. Acho que é só isso, né? Valores. O ID vai começar com 8, que é o primeiro. O dia, vamos colocar aqui segunda. A saída, vamos colocar aqui às 12. A origem, cidade 3. Destino, cidade 1. Chegada, 17 horas. Pronto. Aí eu vou executando e trocando os valores, só para dar uma variada, tá? Inseriu o 8. Vamos trocar aqui, vai ser 9. Saindo às 10. Da cidade 2 para a cidade 5. Chegando às 14. Executa. Foi. 10. Vamos mudar aqui de segunda para terça para dar uma variada. Saindo às 7 da manhã. Da cidade 1 para a cidade 2. Chegando às 19. Deixa. Longe pra caçamba, hein? Pelo horário. 11. Deixa terça. Das 9 da cidade 5 para a cidade 2. Chegando às 12. Vamos lá. Próximo horário 12. Ainda na terça. Saindo às 19. Da cidade 4 para a cidade 2. Chegando às 21. Inseriu. A gente pode conferir os dados aqui, ó, atualizando. Isso aí, está aumentando. Vamos colocar mais algumas. A 12 foi a última. Foi a última. Deixa eu parar de ordenar isso aqui. 12 foi a última. Então vamos para o horário 13. Vai ser das 10 da cidade 2 para a cidade 3. Chegando às 11. Pronto, mais um. 14. Vamos mudar aqui para quinta-feira. Das 11 da cidade 1 para a cidade 5. Chegando às 21. Pronto. Já aumentou um pouquinho o volume de dados aqui. Olha só, aumentou o volume de dados. Se a gente for para o site agora e atualizar, atualizou. Ó, aumentou mais uma aqui, ó. Agora tem outra cidade com origem. Eu acho que era Campinas que não tinha. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu preciso... eu quero deixar um campo aqui em branco. Porque o combo já veio preenchido com a primeira cidade. Quer ver? Ó? Carregou. Vou entrar na página de novo. Ó, vem com a primeira, que é Uberaba. Eu não quero que já venha com a primeira. Eu quero que tenha uma em branco. Até para pedir o internauta para ele escolher. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou até pôr aqui de fora, ó. Vai ter um option aqui que é value. Vou pôr value 0. Porque eu não tenho nenhuma cidade de código 0. E aqui eu vou escrever no option escolha a escolha. Vou deixar só escolha, tá bom.
Isso aqui é do PHP, não precisa, aqui é só HTML. Olha só o resultado que vai dar isso que eu fiz aqui, ó. Caramba, ele mantém a última, eu tenho que dar Enter aqui, ó. Tá vendo? Aparece escolha. E aí ele vem aqui e clica. Tá vendo? Então vai vir sempre com essa escolha. Por quê? Porque primeiro eu abro o Select, coloco essa opção escolha com código 0, depois busca no banco de dados e o que foi encontrado, ele monta as outras opções. Se você ver aqui no código fonte da página, o que veio de opção aqui, ó, veio, ó, depois daquele option 0 escolha que eu pus, veio o 1, que é Uberaba, o 2, que é Araxá, e assim sucessivamente, tá vendo? Aqui, ó, certamente se você fosse um internauta exigente, além de internauta exigente, se você é um profissional de TI, você já ia clicar nisso aqui e falar, caramba, mas quem foi o programador burro que fez isso aqui? Ele devia, no mínimo, colocar isso aqui em ordem alfabética para facilitar para o internauta. Não é? Ele não ia falar isso? Como é que a gente resolve esse problema? Eu acho que eu comentei com vocês na aula passada. Esse aqui é o comando que nós estamos executando. Para colocar em ordem alfabética, basta eu acrescentar order by e colocar aqui cidades.nome, que ele vai mudar a ordenação dessa matriz considerando o nome da cidade como lá. Pronto. Araguari, Eramina, Araxá, Campinas, Uberaba. Então basta eu acrescentar esse order by aqui no final do comando. Pronto. Na hora que eu salvar, ele vai buscar no banco de dados, já vai vir nessa ordem que nos interessa, e na hora de ler os dados e montar os próximos options, as próximas opções, vamos ver, Enter, lá, Araguari, Eramina, Araxá, Campinas, Uberaba já vai vir em ordem. Isso facilita muito. Talvez esse select nesse formato não seja a melhor alternativa para isso aqui, pelo fato de, se você considerar que uma empresa às vezes pode fazer centenas de cidades pelo país, imagina aparecer aqui 120 cidades, mesmo em ordem alfabética, pode ser que esse tipo de opção de campo HTML não seja o mais adequado. Mas isso aí fica para uma análise futura sobre como melhorar isso aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se o cara escolher Campinas como cidade de origem, o que eu deveria colocar no destino? Bom, se ele escolheu Campinas, vamos ver aqui, Campinas, cidades. Campinas é a cidade 3. Então, se ele escolheu a origem, a cidade 3, eu só posso ter como destino cidade 1. Tá vendo? Mas vamos pegar um outro caso aqui. Se ele escolher como origem a cidade 2, ó, origem cidade 2. Qual que é a cidade 2? Cidade 2 é Araxá. Então, se o cara escolher aqui, ó, Araxá, o que eu teria que mostrar para ele como opção de destino? Ele escolheu Araxá. Saindo de Araxá, eu tenho 4 horários. Um na segunda-feira às 8 da manhã, que vai para a cidade 1. Um na sexta-feira às 5 da manhã, que vai para a cidade 5. Um na segunda-feira às 10 da manhã, que vai para a cidade 5. Ó, tem 2, hein? Um às 5 da manhã, outro às 10 da manhã. Um na sexta, um na segunda, todos para a cidade 5. Certo? Bom, e o último, na terça, às 10 de Araxá para a cidade 3. Então, eu deveria mostrar como opção de destino apenas as cidades 1, 5 e 3. Certo? Que é basicamente esse mesmo comando aqui, porém, eu deveria acrescentar aqui, ó, uma condição colocando a origem, que é cidades.id igual a 2. Nós não estamos supondo que ele escolheu origem 2. Então, você concorda que esse cidades ID, que é o mesmo desse, que é igual à origem, não tem que... Bom, nem para confundir, eu vou colocar cidades.origem, não vou nem pôr o ID.
Tanto faz, porque se aqui eu estou falando que os dois são iguais, tanto faz eu pôr cidades ID ou horários.origem, eu estou falando que tem que ser igual, se tem que ser igual, tem que ser igual. Então, origem tem que ser 2. Se origem tem que ser 2, é porque aqui eu estou pegando, ó, cidades, nomes, tá. Aqui a origem tem que ser 2, mas aí, na realidade, eu fiz o raciocínio errado, desculpa. O horário origem tem que ser, o origem do horário é a cidade 2, Araxá. Porém, as cidades que me interessam não são mais as cidades de origem, e sim as de destino. Então eu tenho que trocar aqui na minha consulta, destino. Então agora eu vou pegar os horários com destino, eu vou pegar as cidades de destino cuja a cidade de origem seja a cidade 2. A gente vai conferir aqui, ó. Nós falamos quando nós avaliamos aqui, ó, que considerando que é origem 2, quais as opções de destino nós temos? 1, 3, 5, certo? Aqui, ó, 1, 5, 5, 3. Qual é o resultado que nós temos aqui? 1, 3, 5. Então, esse comando está correto. Vamos recapitular o que esse comando faz. Me traz o ID da cidade e o nome da cidade. Considerando o horário de a cidade de destino, então ele vai pegar essa ID e nome da cidade. Quando o ID for igual a de destino, quando ele faz isso, quando eu faço isso aqui, ó, horários origem igual a 2, horários origem igual a 2, ele já seleciona esses aqui, ó. Concorda? Origem igual a 2 não são só essas 4 linhas? Então aqui, com esse cara aqui, ele já está selecionando aquelas 4 linhas. O que eu faço aqui? Eu pego destino, que é 1, 5, 5, 3. Pego destino desses casos e pego o ID, o nome da cidade, que me dá esse resultado, que é o que eu tenho que colocar na outra caixinha, na lista de opções para o internauta. Bom, aí, como é que eu vou fazer isso? Porque tem um detalhe. Eu só posso preencher o conteúdo do destino depois que ele escolher aqui. Aí a gente vai aprender um pouquinho, a gente vai usar um recurso do JavaScript, que é esse recurso aqui, ó. Eu tenho um evento em JavaScript que se chama onChange. O que significa onChange? Quando alterar. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui no exemplo ele já mostra no select, ó. Então vamos até testar esse código aqui, ó. Deixa ele abrir aqui que eu já vou explicar esse código para vocês. Que é aquela mesma situação que você escolhe o estado e aparece as cidades daquele estado. Isso. A maioria dos sites hoje faz isso aqui com Ajax. A gente não vai fazer com Ajax, não. No nosso caso, vai haver uma nova chamada para a página, tá? Então, é até um pouco mais complexo. Mas, como a gente não estudou Ajax, a gente estudou só um pouco de JavaScript, então nós vamos ter que adaptar aqui, fazer esse código com base no que a gente já conhece, né? Porque senão não faz nem sentido, né? Não adianta eu querer fazer em Ajax aqui, sendo que vocês ainda não estudaram isso. O que eu tenho aqui, ó? O que o onChange faz? Ele permite que, ó, veja que, coincidentemente, para nossa sorte, o onChange, nesse exemplo, está no mesmo select que é o nosso caso lá. Ele fala o seguinte: quando o internauta alterar as opções desse campo, ele vai chamar essa função aqui, ó. O que essa função faz? Ele mostra uma mensagem, tá? Então vamos lá, ó. Alterei para BMW. Aqui, ó. Você escolheu BMW. Vou alterar para Volvo. Você escolheu Volvo. Então esse exemplo aqui vai ser muito bom pra gente. Então eu vou pegar esse onChange, vou copiar lá para o nosso código, vou pôr dentro do nosso select que tem o f_origem, e aí ele chama a função, vamos chamar essa função, vou chamar essa função, deixa eu ver,
Destino. Vou chamar de escolheu origem, tá? Que é o que ele fez aqui, né? Que ele vai mudar, escolheu origem, tá? Aí nós vamos escrever essa função. Vou até aproveitar aqui, ó, copiar esse pedaço para colocar dentro do nosso código. Nós vamos ter que colocar esse JavaScript aqui em algum lugar. Como JavaScript é HTML, eu vou colocar ele aqui em cima mesmo, ó, dentro do... JavaScript é HTML. JavaScript vai ficar aqui dentro de um código, dentro da página, como se fosse do mesmo jeito que é o código HTML, né? Não é que é JavaScript, é HTML. Bom, o nome da função está aqui, eu vou copiar e vou colocar aqui. Pronto, então agora o escolheu origem, está lá, é o nome da função. O que eu preciso fazer? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu não vou dar esse documento aqui não, tá? Eu vou colocar um alert. E alert, eu vou deixar o X. E o X, ele tá pegando esse mais select aqui, ó. Se você olhar lá no código, esse mais select aqui, esse mais select é o ID do select dele, tá vendo? Então nós vamos ter que colocar esse ID no nosso aqui. Então o nosso, tá? Ele tem o name, só que é F origem. Então eu vou colocar um ID também aqui. Ele vai ter ID e nome igual, tá? O name vai ser F origem e o ID vai ser F origem. Então vou colocar esse F origem aqui, ó. Porque o que a gente está fazendo aqui? Através da programação JavaScript, a variável X irá receber, ó, a gente está pegando get o elemento pelo seu ID e o seu ID é F origem. Então eu estou pegando esse select aqui. E eu estou pegando o que dele? O valor. Então vocês vão ver que nesse alert aqui o conteúdo de X corresponde ao ID da opção escolhida pelo internauta. Vamos salvar isso. Vamos atualizar aqui na nossa página. Então vamos lá. Quando eu escolher Araxá, olha o alert. Ele me mostrou 2. 2 é o ID do Araxá? É. Conferindo nas cidades. Olha lá, 2 é o ID do Araxá. Vamos trocar só para fazer outro teste? E se eu trocar para Uberaba? 1. Uberaba é o 1. Então, o que está acontecendo? Quando o internauta altera a cidade de origem, que está dentro desse select, eu chamo a função escolheu origem e lá dentro dela eu estou fazendo um código JavaScript que me dá o ID da origem que ele escolheu. Esse ID da origem que ele escolheu não é exatamente o que eu preciso para colocar aqui, ó. Porque se eu peguei o ID da origem que ele escolheu, se eu conseguir botar dentro desse código aqui, na hora que eu processar essa SQL, ele vai me dar as cidades que são destino para aquela origem que foi selecionada pelo internauta. Bom, sendo assim, eu preciso fazer o seguinte. Como a gente ainda não estudou Ajax, nada parecido, eu vou usar de um artifício aqui que é o seguinte. Em JavaScript, eu consigo redirecionar para uma página ou uma URL. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a opção que ele vai dar aqui nesse. Aqui, ó, tem várias opções aqui, ó, window.location, href e a URL. Vou testar essa primeira aqui. Se não funcionar, a gente testa outra. Só para efeito de teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse código aqui, ó, window.location, href, e aí eu quero mandar para uma URL. Qual URL que eu vou mandar? Vou mandar para a própria URL que eu estou, passando x igual, e aí eu vou colocar aqui o valor de x, mais x. Vou tirar esse alert aqui, tá? Vou salvar.
Bom, o que eu estou fazendo aqui? Nós já vimos no começo, quando eu comecei a mostrar para vocês. Lembra que eu mostrei para vocês o formulário HTML? Que se a gente não colocasse o método post, todos os campos do formulário eram enviados na URL? Então agora eu estou usando desse artifício. Eu estou chamando uma URL, que seria a própria... Eu até poderia colocar aqui, ó, passagem.php, e a interrogação é para passar as variáveis na própria URL. Mas quando eu não coloco nada, normalmente ele chama a própria página, tá? Então por isso que eu não coloco nada aqui. Então qual que é a minha expectativa nesse momento? Minha expectativa nesse momento é de que quando eu escolher uma opção, ele vai chamar novamente a página passagem.php, passando uma variável x com o código da origem escolhida. Se eu escolher Aramina, o que aconteceu? Olha lá o que eu queria, ó. Ele passou x igual a 5. X, Aramina é código 5? Cidades, dados, Aramina é código 5. Então o que eu vou mudar no meu código aqui? Eu não vou chamar de x não, eu vou chamar de ori. Ah, vamos escrever, vai. Origem. Origem, e vai estar aqui o valor de x. Porém, vocês já perceberam que quando ele chama a própria página passagem, mandando novamente o x igual a 5, nós perdemos aqui, ó, o que o internauta já tinha escolhido. E aí, o que eu preciso? Eu tenho que fazer, mais uma vez, uma coisa no meu código, para que eu volte a deixar o código 5. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Olha só que, se vocês conseguirem entender isso que eu vou fazer aqui, eu vou ficar fã de vocês. Porque, olha só, nós temos um recurso aqui no campo select, que é isso aqui, ó. Se eu escolher aqui no Mercedes selected, quando eu carregar a página, o Mercedes vai vir selecionado aqui, ó. Vamos ver. Ah lá, viu? Onde eu ponho esse cara? Audi. Ah lá, é o Audi que veio como opção. Se eu tirar e botar no Volvo, é o Volvo que vem. Então, o que eu preciso fazer? Você concorda comigo que quando ele chama a mesma página passando origem com aquele valor, eu posso fazer o seguinte. Olha só, eu vou botar aqui um if. Você concorda comigo que esse linha ID é o que tem o código da cidade? Então, se ele for igual, porém, eu tenho que saber se existe o X, né? Tá, vou fazer o seguinte. O que acontece? Quando ele faz isso, passa a existir a variável que não é mais x. Eu vou até escolher aqui de novo, ó. Eu vou ter que carregar de novo, porque mudou. Agora eu mudei para origem, eu salvei? Não, não salvei não. Tem que salvar aqui, ó. Esse cara aqui não chama mais x, chama origem, tá vendo? Não vou deixar origem não, porque eu tô com medo de começar a fazer confusão origem, com um monte de coisa escrito origem aqui. Eu vou colocar aqui, ó, o OS de origem selecionada, tá? Então eu tenho uma variável OS, vou salvar isso aqui, vou comentar esse if aqui, que senão vai dar erro, porque eu não terminei ele ainda. Então vou atualizar isso aqui, ó. Foi. Quando eu escolhi aqui, por exemplo, Aramina, ele põe lá OS igual a 5. Então, quando eu passar na URL OS, eu estou falando da origem selecionada. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu chegar nessa página, quando eu chegar aqui no momento de marcar a origem, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver como é que é a forma mais fácil de fazer isso aqui sem fazer confusão na cabeça de vocês. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável aqui, ó, que eu vou chamar de origem, céu. A origem selecionada vai estar vazia. Porém, se
existe OS, foi OS que nós chamamos? Foi OS. Lembra do request que eu falei para vocês? O request é quando você manda um campo do formulário. Nós usamos esse request lá naquele cadastro que nós fizemos. Eu vou até abrir aqui para relembrar vocês onde está isso. Aqui, ó, quando nós fizemos o cadastro de pessoas, nós usamos o request, porque o request era a informação que veio do formulário através do método post. Mas esse request, ele recebe tanto informações enviadas de um formulário pelo post, como também informações enviadas pela URL. Então, se existe o request OS, significa que ele está chegando na página e está chegando alguma informação na página através do OS da URL. Então, se existe ele, o que eu vou fazer? Esse OS vai receber o seu valor. Então, o que vai estar nessa variável OCEL? Se ele entrou na página assim agora, ó, se ele chegou agora sim na página, tem OS aqui na URL? Não tem. Se não tem, esse OCEL vai ficar vazio. Beleza. Se tem, OS vai receber o valor que foi passado lá na origem selecionada. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Agora eu vou montar esse meu if. Se é igual, se não... Tá. Aí, na hora de montar o option, eu vou fazer de duas formas diferentes. Eu tenho esse caso aqui, ou eu tenho esse outro caso aqui. Tá. Nesse caso aqui é igual, ou seja, foi passado lá, o cara já escolheu um e está chegando na página de novo e ele já fez um. Então o que eu vou fazer? Eu vou tacar aquele selected aqui, ó, para ele selecionar isso. Se é diferente, ele não põe o selected. Vamos ver se essa inheca vai funcionar. Aí eu volto aqui e explico mais uma vez. Então veja bem, quando ele entra na página a primeira vez, beleza, ele não selecionou nada aqui, ó. Mas quando eu escolher, por exemplo, Araxá, olha lá, ele carregou a página de novo, veio o OS igual a 2 e o Araxá permaneceu na origem. Se eu trocar aqui de Araxá para Aramina, o OS passou a valer 5 e o Aramina continuou. É mágica? Não, é algoritmo. Vamos entender isso? Então o que acontece? O OCEL a princípio não é nada, mas quando chega via URL o valor da OS, esse OCEL passa a ter o mesmo valor. Nesse caso aqui foi 5. E aí, o que ele faz? A cada opção que ele vai montar da origem, se o ID da opção que ele está montando bate com o do OCEL, ele põe o select. Se não bate, ele não coloca. Consequentemente, se a gente exibir o código fonte aqui, ó, vai estar o selected lá no ID que foi passado através do OS. Entendeu? Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Que doido, né? Isso aqui é só para o internauta não me xingar, porque quando ele muda aqui, ó, eu não posso apagar a opção que ele escolheu. Então, nesse momento aqui, nós já temos um código onde eu não perco a opção que o internauta escolheu. Ó, Campinas, continuo Campinas, e aqui eu tenho o ID da origem que ele escolheu. Esse cabelo começou a cair já. Caiu, ó, tá? Se prepara, porque essa cabeleira aí vai sumir todinha. Só uma questão de tempo. Agora, quando tá o escolha, olha que legal aqui, ó, o escolha eu não coloquei 0. Existe alguma cidade de código 0? Então, se eu botar no escolha aqui, o que acontece? Ele passa o 0 e continua. Ele pega o 0. Aliás, o 0 não muda, porque o 0 é o que ele carrega quando começa. Ó.
vendo? Ficou com o botãozinho. Se você escolheu a cidade errada, clica aqui, aí volta. Nossa Senhora, Deus me livre. Bom, beleza. Então nesse ponto aqui, ó, olha que legal. Eu já tenho um algoritmo onde a opção que o internauta escolheu, ela é mantida. A página, toda vez que ele alterar, vem para cá. E chegando aqui, ele chama a própria página passando o código da cidade que ele escolheu. Consequentemente, eu agora posso montar aqui, ó. Por quê? Porque se eu tenho esse cara aqui, ó. Aliás, eu vou até copiar isso aqui. E vou botar outro trecho de código PHP aqui, ó. E aqui é a mesma coisa. Você concorda que eu só posso montar o destino depois que ele escolheu a origem? Não é isso? Eu só posso mostrar as opções desse destino depois que ele escolheu aqui, ó. E agora eu tenho condições, no momento que ele entrar aqui, que chegar esse OS, que é a opção de saída, né? Esse OS não, é a origem selecionada, né? Que a gente falou. Esse OS seria a origem selecionada. Se ele está preenchido, agora eu posso montar o outro select. E o outro select nada mais é do que uma cópia disso aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui dentro. Vou dar só uma ajustada aqui, porque eu não preciso de tudo isso que tem nesse código. Por exemplo, como eu não preciso de trazer nada selecionado, pelo contrário, na hora de colocar o destino, eu também vou colocar aqui uma escolha com 0 para o F destino, tá? Oi? Calma aí. Deixa eu só ajustar isso aqui, eu já respondo sua pergunta. Só mais um segundo. Tá, o que você perguntou? Se esse escolha 0 não é dentro desse PHP escolheu lá? Não, é porque ele é só antes? isso, Tá. é antes de começar o código PHP, né? Aí o que nós precisamos acrescentar? Lembra que a gente fez aqui no select, ó? Que é esse cara aqui, ó. Eu preciso acrescentar esse cara aqui, né? Esse não é o código aqui que a gente quer? Vou até copiar ele inteiro, para não ter que explicar ele de novo aqui. Então, eu vou copiar ele todinho para cá. A diferença é que a origem que foi selecionada não é 2. A origem que foi selecionada é exatamente esse cara aqui, ó. Então, aqui onde está o 2, eu concateno aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é aquele comando que a gente tinha testado já. A diferença é que a cidade que é para ser considerada origem é aquela OS que está vindo aqui, ó. Esse 3 aqui não é o Campinas? Se eu trocar para Araguari, esse 4 não é o Araguari? Então, esse código que está vindo no OS é o que eu vou usar para buscar as cidades de destino. Consequentemente, ele já vai montar aqui. Como o código é o mesmo, ó, ele vai processar, tá, e já vai montar e já tem que funcionar, hein? Ô, louco! Será? Quem aposta? Então, vamos ver. Aqui está o select F destino. Aqui, para mostrar o 0 escolha. E aqui vai montar as opções dele. Isso aqui, esse código aqui, quando eu expliquei. Aqui, essas opções aqui, ó, somente quando tiver a opção. Tanto é que, ó, salvei, né? Quando eu entro na página pela primeira vez, fica só o escolha. Por que fica só o escolha? Porque ele aparece de qualquer jeito, ó, porque eu pus ele aqui agora. Ele aparece de qualquer jeito. Mas aí depois que eu escolher uma cidade, por exemplo, Araxá. Ó. Escolhi Araxá. Os destinos saindo de Araxá é Aramina, Campinas e Uberaba. Vamos ver se bate? Aramina, Campinas e Uberaba. Aqui, ó. É isso aqui mesmo, né?
Vamos só para efeito, vamos pegar Araxá é 2, né? Araxá é 2. Se Araxá é 2, os destinos é 1, 3 e 5. 1, 3 e 5, Uberaba, Campinas e Aramina. Uberaba, Campinas e Aramina. Uberaba, Campinas e Aramina. Se eu trocar aqui de Araxá para Araguari, Araxá e Campinas. Vamos conferir? Araguari, Araxá e Campinas. Horários. Araguari é qual? 4. Horários dá 4. Horários dá 4 são as cidades 3 e 2. 3 e 2. Araxá e Campinas. Que legal, hein? Bom, para encerrar a aula de hoje, eu vou só contar para vocês qual será o nosso próximo desafio, nossa próxima etapa. A lógica é simples. O cara escolhe a origem, a gente já está mostrando os destinos bonitinhos. Na hora que ele escolher um destino, Os horários. exatamente. Aí eu tenho que voltar aqui nos horários e pegar, porque veja bem, por exemplo, ó, da cidade de 2 para 5, eu tenho 2 horários, eu tenho às 5 e às 10. Então eu tenho que pegar a origem e o destino que ele escolheu e vir aqui nos horários e mostrar os horários. Esse projeto que a gente fez, a gente não previu o preço da passagem, né? A gente deveria ter colocado essa informação aqui. Bom, depois a gente faz essa adaptação. Beleza? Então até nesse momento aqui, ó, com esse código aqui, com um pouco mais de 70 linhas, a gente já consegue, se tirar em branco, diminui um pouquinho, a gente já consegue mostrar para o internauta, para ele escolher origem e destino, e aí a próxima etapa é passar o horário e dar as opções para ele escolher as poltronas. Aí o que acontece? De acordo com o horário, nós vamos ter que ver mais coisa aqui, né? Porque depende do ônibus que está alocado para aquele horário. E o ônibus daquele horário tem uma capacidade, porque na hora de montar os quadradinhos lá das poltronas, a gente vai ter que ver a capacidade do ônibus. Então nós vamos ter que dar uma repensada nesse projeto desse banco de dados, porque a gente já está descobrindo as falhas. Uma das falhas, não tem o preço da passagem? Tem? Em algum lugar? Não tem. Não, valor não. Aqui na passagem tem valor, mas mas aqui é a passagem já vendida, que eu já tenho aqui, ó, viagem, o passageiro. O cara já tá com o ticket na mão. Né? O cara já tá com isso aqui, já é o ticket do cara, a gente tem que pensar nisso. Aqui, ó, aqui tem as viagens. Ah, tá, nós vamos ter que montar as viagens, ó. Porque as viagens nós vamos ter que, não, mas aqui nós vamos ter que lançar as viagens vai estar programada com a saída, mas a chegada vazia, o horário. Então o próximo passo aqui, a gente vai ter que alimentar esse banco de dados com algumas viagens já planejadas, até para a gente poder, ou seja, eu só mostro para o internauta os horários que tem a viagem planejada aqui, ó. A gente pode até pensar em botar o preço da passagem nessa viagem planejada. Beleza. Então estamos caminhando. Próxima aula a gente continua.